partir do versículo 51. Glória a Deus. Todos encontraram? Primeiro aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 50, que diz assim: Agora digo-vos isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, e este mortal tiver sido revestido de mortalidade, então se cumprirá provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Ó morte, onde está o teu ferrão ou o teu aguilhão? O sepultamento, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Diga para alguém que está do seu lado: não sei você. Não, diga com certeza, diga: não sei você, mas a trombeta vai soar. Diga: eu sei que muita gente não está esperando isso, mas a trombeta vai soar. Amém? Pode sentar, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero ser muito simples. Eu quero ser muito simples aqui, até porque tem pessoas muito leigas e eu também sou uma delas. Então eu quero ser muito simples aqui, para que a gente possa entender e sair daqui feliz e alegre com a palavra de Deus. Amém? Irmãos, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para os irmãos que estão em Corinto, ou até mesmo eles viraram uma assembleia, ou viraram uma igreja, e a gente percebe algo muito interessante. Paulo, ele tem uma história, e essa história dele, ela vem marcada por muitas marcas. Paulo também foi um homem que teve que perder para ganhar, e a gente percebe algo bem interessante. Paulo, ainda pequeno, simplesmente ele só assistia o professor Gamaliel ensinar dentro do templo ou na sinagoga. Paulo acompanhou um dos ensinamentos de Gamaliel, e o interessante é que Paulo, ele é acompanhado pelo seu pai dentro da sinagoga. Havia um muro dentro da sinagoga, e esse muro ele dividia homens de mulheres. Porém, Paulo, ele era levado para dentro do templo, aonde o Gamaliel estava ensinando. Paulo, ainda pequeno, ele levanta a sua cabeça no colo da sua mãe para observar o seu pai do outro lado.
estava prestando atenção no ensinamento. Só que Paulo, ele vai aprender, e o próprio pai de Paulo vai ensinar ele também. O pai de Paulo vai ensinar ele a costurar tendas, porque o pai já estava ali precavendo, o pai já estava ali preparando, porque talvez chegaria um dia que ele não iria mais estar dentro da sinagoga, ou ele iria sair da lei de fariseu. Perceba, Paulo cresce, e ele cresceu com um tipo de ensinamento. A seita, ou seja, cristão é uma seita, e todo cristão tem que morrer. Paulo nasce com isso, ou seja, Paulo aprendeu que ser cristão era uma seita, então ele tinha que matar todo cristão. Paulo agora, ele cresce um homem revoltado, ele cresce um homem cheio de ira, ele cresce um homem cheio de ódio. E o interessante é que quando era falado o nome de Saulo, todo mundo tremia, todo mundo tinha medo. Só que o céu estava projetando algo para esse homem, que ia fazer uma história extraordinária. Perceba uma coisa, o próprio Deus um dia permite que ele vá no caminho de Damasco, e ele está indo no caminho de Damasco. Primeiro, ele é obediente à sua lei, ele é obediente a Gamaliel, e a gente percebe algo. Ele pega cartas, e essas cartas lhe dão autonomia, lhe dão autoridade, para que ele possa pegar cristão, arrancar de qualquer lugar que estivessem, arrastar em praça pública, ou até mesmo matar. Só que ele está indo com cartas, e o interessante é que se ele passa do caminho de Damasco, ele conseguiria pegar alguns cristãos que estavam na Capadócia. Só que a gente percebe algo bem interessante: dentro do caminho de Damasco, Deus não vai descer no caminho de Damasco, mas Deus vai falar no caminho de Damasco. A voz de Deus vai ecoar no caminho de Damasco, e a voz que vai ecoar, ela vai dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Primeiro, como que eu posso perseguir alguém que eu não conheço? Segundo, como que eu posso perseguir alguém que eu não sei quem é? Terceiro, como que eu posso perseguir alguém que eu não sei nem o nome? Deus estava dizendo para Saulo no caminho de Damasco: a minha igreja não está só, o meu povo não está só, a casa de Deus não está só, a minha igreja não está sozinha. Ele estava dizendo para Saulo naquele dia: a minha igreja não está só, Saulo. A partir do primeiro dia que você começou a seguir a minha igreja, você também começou a me perseguir. Então tem uma coisa: quem persegue você, persegue Deus. Quem persegue você, persegue Jesus Cristo. Quem persegue a tua casa, persegue Cristo. O céu te trouxe aqui para te dizer: eu estou vendo tudo que está acontecendo, eu estou vendo toda a perseguição que está acontecendo, eu estou vendo tudo que estão fazendo com você. O céu está dizendo: fica tranquilo, daqui a pouco eu vou descer uma resposta. Aleluia. Ele segue no caminho de Damasco. Só que no caminho de Damasco, Paulo acha que iria fazer surpresa para a igreja, mas ele foi o surpreendido. Porque quando Jesus ele aparece para Saulo, eu não vou enfatizar para você aqui, também não vou estrupar a Bíblia dizendo que Paulo caiu do cavalo. O texto não diz que ele estava a cavalo, mas a gente percebe algo bem interessante: ele caiu com o rosto em terra. O interessante é que o homem que peitava todo mundo agora caiu em terra, porque com Deus é assim: quem muito peita um dia é peitado. Quando ele cai em terra, o próprio Cristo vai fazer algo com ele. Primeira coisa, eu vou cegar, vou arrancar a vista dele.
que não precisava de ninguém, está precisando. Ele vai parar na casa de Judas. Há um homem muito de oração, chamado Ananias. Esse homem é de oração. E Deus vai olhar para esse homem, porque ele tem uma oração na vida, ele ora. E quem ora tem contato com Deus. E o interessante é que Deus vai olhar para ele e vai dizer: Ananias, vai até a rua chamada Direita, procura na casa de Judas, um homem apelidado por Saulo. E o interessante é que Ananias conhecia quem era esse homem e sabia da sua fama. E ele vai dizer: muitos males ele fez. Então Deus não interrompe o que ele tem para falar. Deus vai deixar ele falar, porque Deus não é de interromper quando alguém está falando. Então, quando ele está falando a respeito, é mais ou menos assim: Deus está dizendo: terminou o discurso que você tem sobre ele? Sim, agora eu vou falar. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Deus estava dizendo para Ananias: para você ele não pode valer nada, para mim ele vale alguma coisa. Para você ele pode não ser nada, mas para mim ele é alguma coisa. E o que eu tenho para ele é algo muito grande. O que eu tenho para ele é uma trajetória que ele não sabe. O que eu tenho para ele é uma trajetória que ninguém ainda passou. O interessante é que Ananias chega na casa de Judas, ora por ele tem a vista. E Ananias agora não chama ele mais, aleluia, de um fariseu. Ananias não chama ele mais de um homem que ameaçava a igreja. Ananias não chama mais ele de qualquer pessoa. Ananias diz para ele: irmão Saulo. Ou seja, quem era perseguidor agora é irmão da igreja. Quem era perseguidor agora é parceiro da igreja. Quem era perseguidor agora está junto com a igreja. Só que ele achou que ia passar, ele achou que ia continuar, mas Deus vai precisar colocar nesse homem a dor. Escute isso. Deus vai precisar colocar nesse homem a dor. Diga para alguém: ter dor é bom? Quem é que gosta de sentir dor? Ninguém. A gente sente uma dor de cabeça e já procura o remédio. Ninguém quer sentir dor. A primeira coisa que Deus vai fazer com esse homem: você vai aprender que comigo a dor eu uso para trabalhar na sua vida. E o interessante é que esse homem, a primeira coisa, Deus não deu para ele logo de cara uma dor física, porque dor física eu posso procurar um remédio e sarar. A primeira coisa que Deus deu foi uma dor na alma. Sabe aquela pessoa que era acostumado a mandar? Sabe aquela pessoa que era acostumada a estar próximo de muita gente? Agora ele vai ficar 14 anos no anonimato. Deus teve tanta misericórdia dele que preparou um Barnabé para andar com ele. Preparou um Barnabé para estar junto dele. Só que ele fica 14 anos no anonimato. Ele fica 14 anos escondido. Só que enquanto ele está nesse anonimato, entre 14 anos aproximadamente, ele está fazendo tendas. Quem lembra que eu disse que o pai dele ensinou ele a construir a tenda? Então, o pai dele já estava ali precavendo para algo que iria acontecer. E o interessante é que enquanto ele costura a tenda, alguém aparece. E o interessante é que ele diz: você sabe quem é Jesus? Quando a pessoa aparece, ele pergunta: você sabe quem é Jesus? Aí a pessoa diz: não, eu não conheço. Eu posso te apresentar Jesus. Ou seja, eu só apresento aquilo que eu tenho intimidade. Eu só apresento aquilo que eu conheço. Eu só apresento quem eu tenho intimidade. Pastor, aí, Deus nos trouxe aqui para nos dizer: você para de apresentar aquilo que você não conhece. Mas quem conhece Cristo apresenta para alguém. Quem conhece Cristo apresenta para alguém. Quem conhece Cristo pode apresentar. Quem conhece Cristo pode apresentar. Diga para alguém que está do seu lado, por gentileza: a igreja não pode parar de apresentar Cristo. A igreja não pode parar de apresentar Cristo. Olha para cá, você pode ser. E um dia
Aleluia. 14 anos no anonimato, vai aprender, Paulo. Você vai aprender que o desprezo dói, então não despreze ninguém. Você vai aprender que ficar só dói, então se puder acompanhar alguém, acompanhe. Só que ele cresce no anonimato. O que eu mais amo é que ele cresce no anonimato. Quem achou que ele ia morrer, ele cresceu no anonimato. Pastor, por quê? Porque para crescer eu não preciso estar em evidência. O problema de muita gente é isso. Ele quer crescer para estar em evidência. Jesus estava dizendo, para crescer não precisa estar nos melhores púlpitos. Diga para alguém, quer crescer? Eu estou sentindo Jesus aqui. Diga para alguém, quer crescer? Só honra o pastor que Deus te deu. Só honra a liderança que Deus te deu. Quer crescer? Honra a igreja pequena que você está. Quer crescer? Pastor, por quê? Deus não fez ambiente para crescer alguém. Deus não está olhando o ambiente que você está para fazer você crescer. Até porque Ele não precisa de ambiente para crescer alguém. Porque Ele mesmo mas o céu sabia quem ele era. O céu já sabia quem ele era. Pastor, eu não entendi. Eu vou pegar a rabeira com quem está, aleluia, no ápice da fama. Eu vou pegar a rabeira com quem já está nos maiores púlpitos por aí. Deus te trouxe aqui para te dizer, eu não te fiz para ficar pegando na rabeira de ninguém. Porque se eu quiser fazer você crescer, eu posso da noite pro dia, eu posso de uma hora, eu faço rápido, mas se prepara, aguarde, que o teu momento vai chegar. 14 anos, anonimato. Lembra dos discípulos que Cristo levantou? Uma das maiores mensagens que Cristo disse para os discípulos era: amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Quando Paulo se aproxima dos discípulos, os discípulos não acreditam em Paulo. Só que o interessante é que independente de quem acredita ou não acredita, se Cristo acredita em mim, eu irei. Se Cristo acredita em você, vai. Paulo continua. E quem achou que ele seria simplesmente somente um pregadorzinho, não sabia que seria o autor da metade do Novo Testamento. Aleluia. Alguém que enfrentou a sinagoga a peito. Alguém que enfrentou e debateu contra as heresias. Alguém que não aceitava as heresias. Alguém que debateu contra, mas alguém que soube respeitar o ministério. Paulo cresce. E o interessante é que Paulo escreve de Romanos a Filemão. Paulo escreve. E uma das cartas e uma das palavras que Paulo mais diz, irmãos, Paulo, ele poderia destrinchar para a gente, se ele estivesse aqui hoje, ele poderia destrinchar para a gente, da hora que eu peguei o microfone, até mais ou menos meia-noite, ele poderia falar o hebraico, o aramaico, o latim, ele poderia falar italiano, mas o mais interessante é que ele escreve dizendo: eu prefiro uma palavra, eu prefiro uma palavra dirigida do Espírito Santo de Deus. Por quê? Que Paulo, ele fala a respeito de duas palavras. A primeira palavra que Paulo está dizendo é a palavra dirigida do Espírito. A
interessante é que ele continua. Ele acha um parceiro, ele acha um amigo, por nome de Timóteo. No capítulo 16, a primeira coisa que ele vai ver, irmãos, é a conduta de Timóteo. Quem era Timóteo? E o interessante é que ele não pergunta se Timóteo tem uma boa eloquência. Ele não pergunta se Timóteo conhece demais. A primeira coisa que ele quer ver é a conduta de Timóteo. Sabe o que isso eu aprendo? O que adianta falar bonito e não ter conduta onde mora? O que adianta ter uma sabedoria, mas não ter conduta com os próximos? Isso não adianta de nada. Antes da sabedoria, tem a conduta. Então ele observa e ele diz para Timóteo. Não é Timóteo que se apresenta para andar com Paulo, é Paulo que está chamando Timóteo para andar com ele, porque ele viu a conduta do rapaz. E eles continuam caminhando. Só que a gente percebe algo bem interessante dentro do texto. E a gente percebe aonde nós lemos que a igreja de Coríntios era uma igreja problemática, era uma igreja cheia de problema. E qual é a igreja que não tem problema hoje? É uma igreja muito problemática. Era uma igreja que estava em falta de algumas coisas, porém ninguém tinha coragem de falar. Mas Deus pegou o apóstolo Paulo, levou ele com uma mensagem para dentro da igreja de Coríntios. Eu disse que seria uma mensagem simples. Deus trouxe para ele Deus trouxe ele dentro da igreja de Coríntios, para que ele pudesse trazer uma mensagem. Havia algumas coisas dentro da igreja de Coríntios que não estava dando certo. Por quê? Porque dentro da igreja de Coríntios havia alguns problemas, havia desunião, falsos ensinamentos, imoralidade, subestimação dos fracos, confusão sobre o casamento, falta de ordem no culto, embriaguez na Santa Ceia, orgulho, convivência com pessoas que mantinham relações amorosas com outras pessoas, defesa de que os órgãos genitais eram para as práticas sexuais. Paulo ensinou aos membros da igreja de Coríntio como promover a união, aprender sobre Deus e como o corpo físico é um templo. Paulo, ele quer trazer aos cristãos que estão na igreja de Coríntios que eles estavam errados. Pastor, por quê? Na igreja não pode ter orgulho, mas na igreja tem orgulhoso. Na igreja não pode ter falsidade, mas na igreja existe pessoas que são falsas. E o que é falsidade? É na sua frente eu dizer que você é bom, por trás eu falo mal de você. E o que é o orgulho? É eu querer se sobressair sobre todas as coisas. Você não é o melhor, mas eu sou. Deus nos trouxe aqui para nos dizer: essa prática vai ser quebrada, essas coisas vai ser tirada, porque a igreja não foi feita para viver dessa forma, a igreja não foi feita para estar dessa forma. Paulo vai trazer uma mensagem para dentro da igreja, e Paulo, ele vai dizer: como vocês estão esperando a trombeta soar? É uma pergunta nessa. É uma pergunta hoje. Como que você está esperando a trombeta soar? Pastor, eu estou esperando de qualquer forma. Eu estou me preparando. Como você está esperando a trombeta soar? Existem pessoas que estão esperando a trombeta soar trocando de namorada como troca de roupa. Existem pessoas que estão esperando a trombeta soar de qualquer forma, com orgulho, querendo ser melhor do que alguém, desprezando os irmãos. Sabe esse cantor aí que acabou de cantar? Eu nem vou dar um glória. Por quê? Porque eu não sinto Deus na vida dele. E quem é você para dizer alguma coisa sobre ele? Sabe esse pregador que acabou de pregar? Eu não vou dar glória na mensagem dele, porque eu não sinto Deus na vida dele. Parabéns, você está no culto como medidor. Você está no culto como pressão para saber se tem ou se não tem. Não, nós viemos aqui para adorar um Deus que todas as coisas conhece.
Nós viemos aqui para adorar um Deus que, independente de qualquer coisa, Ele ainda continua sendo o mesmo. Nós estamos aqui para um Deus que nós podemos não ser nada, mas Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é tudo. Nós não podemos ter nada, mas Ele tem. Nós não podemos ir, mas Ele vai. Nós não podemos ter, mas Ele tem. Nós não somos, mas Ele é. Eu quero dizer uma coisa. Eu só sou de uma coisa, porque Cristo habita em mim. Eu só posso alguma coisa, porque Cristo habita em mim. E se Cristo não habitar, eu seria maior, o pior dos homens. Mas Cristo está, se Cristo está, se Cristo está. Aleluia. Paulo, qual a pregação que você vai dizer para Coríntios? Aos irmãos, reúne todos os irmãos, que hoje eu quero falar acerca do arrebatamento. Reúne todos os irmãos, que hoje eu quero falar acerca quando a última trombeta soar. Por gentileza, eu sei que vocês não são manequins e também não estão aqui para fazer o que nós mandamos, mas isso aqui é uma verdade que nós não podemos maquiar. Essa pergunta é para você, mas você mesmo vai responder. Para onde iria sua alma se a trombeta tocasse hoje? Se a trombeta tocasse hoje, para onde iria sua alma? Existem pessoas que não esperam mais a volta de Cristo. Por quê? Eu ouço falar que Cristo vai voltar desde quando eu tinha 5 anos, 4 anos de idade. Eu ouço dizer que Cristo vai voltar faz muitos anos. Mas uma coisa é certa, e eu digo para você, Ele vai voltar. 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 Daqui a pouco a trombeta vai soar. E para onde vai a sua alma? Daqui a pouco a trombeta vai soar. Aproximadamente 150 sinais da volta de Cristo já se cumpriram. O que segura o anticristo para não se apresentar para nós até agora é o Espírito Santo. Mas uma coisa é certa, daqui a pouco ele vai voltar. Daqui a pouco Cristo vai voltar. Pastor, e essas pessoas que estão dentro da igreja na prática do adultério, e estas pessoas que estão dentro da igreja na prática da fornicação, e estas pessoas que estão dentro da igreja na prática, olha ali, do lebelismo, o que é que vai acontecer? Infelizmente, o teu fim é o lago do inferno, aonde vai arder dia e noite, aonde o bicho não morre, aonde você vai gritar clemência, piedade, mas parece que uma voz vai dizer para você: você teve tempo de se arrepender e não se arrepender. A trombeta vai soar, 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 a trombeta soar. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Falar sobre o arrebatamento. Ainda dá tempo.
Pastor, eu conheço alguém que ele é pastor, que ele congrega, que ele tem um cargo, mas trai a esposa. E por que Deus não revelou ainda? E por que Deus não fez nada ainda? Ele mesmo disse: eu corrijo a quem eu amo. Mas escute o que eu vou dizer para você. E se quiser gravar, pode gravar também. Tem gente que Deus não corrige mais. Tem gente que Deus não vai envergonhar. Pastor, por quê? Porque não adianta. Deus fala agora, ele faz amanhã. Deus diz para ele agora, ele continua amanhã. Deus fala: não trai, ele trai. Não troque a mulher da tua mocidade, ele troca. Só que o interessante é que já que ele não é mais envergonhado, já que ele não ouve mais, a mente dele está cauterizada. Para ele está certo, mas na Bíblia ele está errado. Só que uma coisa é interessante, fica tranquilo, se você não for envergonhado aqui, pode ficar em paz. No dia do arrebatamento você vai ser, porque ele mesmo vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Ou seja, pastor, a pregação dura está dentro do templo. Mentira, a pregação, a palavra mais dura, alguns não ouvem da boca de Cristo quando ele dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Vai para o inferno. Ou seja, era Deus olhando, e Deus nos trouxe aqui para nos dizer: há tempo de se arrepender, 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 há tempo. Aleluia. Pastor, é tão difícil dizer não ao pecado. Concordo com você, é difícil mesmo. Só que tem uma coisa. Quem aqui tem animal em casa? Quem aqui tem animal em casa? Animal. Fica sem dar comida para ele 5 dias. Vai acontecer o quê? Ele, assim é a sua vida espiritual. Para de alimentar ela, que a sua carne vai vencer. Deus nos trouxe aqui para nos dizer: alimenta o espiritual. 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 Espiritual, alimenta o espiritual, e você vai ver que a sua vida será melhor, que os seus projetos serão melhores, que as suas escolhas serão melhores. Sabe aquele marido perturbado que não quer casar? Jejua pela vida dele, e você vai ver que logo ele vai dizer: prepara o casamento que eu quero, prepara, porque eu quero que se prepara, porque Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar, Deus vai mudar. Pastor, eu até quero casar, mas ele não quer. O céu de Deus aqui vai te dizer: vai propósito, vai propósito, vai propósito, vai propósito, e você vai ver, ele vai mudar a tua história, ele vai mudar. Ao soar da última trombeta, sabe os marinheiros que morreram no meio do mar, que os mergulhadores não encontraram o corpo? No dia que a trombeta soar, o nosso mestre vai dizer: mar, eu quero o corpo que você levou. Sabe aqueles que morreram no fogo, que não, o corpo ficou irreconhecível e não encontraram? Ele vai dizer: fogo, me dá o corpo que você levou. Por quê? Porque o fogo obedece ele, o mar obedece ele. Sabe aquele corpo que a família não encontrou, foi enterrado, e a família
dizer: Senhor, eu fui um pregador, lia a Bíblia todo dia, jejuava quase todo dia, orava quase todo dia. E o interessante é que ele esqueceu que ele não vivia uma vida com Cristo. Ele negava Jesus em rede nacional. Ele negava Jesus nessa peste aqui. Ele negava Jesus na sua fala. Ele negava Jesus no ambiente que ele entrava. Ele negava Jesus. Pastor, por quê? Hoje o que me faz sorrir, amanhã vai me fazer chorar. Amanhã vai me fazer chorar. Amanhã vai me fazer chorar. Hoje eu dou prazer à minha carne, mas é a minha carne que vai me condenar amanhã. Ei, não derregale a carne, deixa ele ficar no espírito. Não derregale a carne, deixa ele ficar no espírito. Pastor, por quê? Só que eu falo em línguas estranhas no culto. E quem disse pra você que falar em línguas estranhas no culto é sinal de santidade? Pastor, eu corro na igreja. E quem disse pra você que correr na igreja é sinal de santidade? Pastor, o que você está querendo dizer? Eu quero saber a tua conduta com os teus irmãos. Eu quero saber o teu nome, aonde você vai. Irmãos, estou encerrando. Diga para alguém. Diga para alguém, por gentileza, para onde vai a sua alma quando a trombeta soa? Ou seja, eu te apresento o meu Cristo, o nosso Cristo, aquele que pode salvar, aquele que pode libertar. Não terminei a mensagem ainda, mas já estou encerrando. Só você que não aceitou Jesus ainda. Pastor, eu não sou evangélico. Pastor, eu não sou cristão. Só você que não é. Não vou te chamar aqui. Só quero saber, levante sua mão para eu te conhecer. Pastor, eu não sou evangélico. Levante a mão, por favor. Levante a mão, não tenha vergonha, não tenha medo. Levante a mão assim, por gentileza, só para mim te conhecer. Pastor, eu não aceitei Jesus ainda. Pastor, eu estou afastado. Tem alguém no nosso meio? Levante a mão, por favor. Só com a mão levantada assim, por gentileza. Não precisa ter medo. Levante a mão assim, por favor. Isso, você, isso. Fica só com a mão levantada. Mais alguém, irmãos? Tem mais alguém no nosso meio? Por gentileza, não fique com medo. Levante a mão. Aleluia, levante a mão. Cadê a segunda pessoa? A primeira pessoa está aqui. Cadê a segunda pessoa que não é evangélica? Cadê? Pastor, eu não aceitei Jesus ainda. Pastor, eu me afastei, eu saí da presença de Deus. Levante sua mão para mim te conhecer. Cadê você? Aleluia, cadê você? Isso, aleluia, isso, corajosa. Aleluia, a terceira pessoa já levantou também. Cadê a quarta pessoa? Deixa eu conhecer a quarta pessoa. Cadê a quarta pessoa? Pastor, eu não sou evangélico, eu me afastei. Cadê você? Deixa eu conhecer você. Cadê você? Levante a mão, por favor. Levante a mão, por gentileza, levante a mão. Eu não terminei a mensagem ainda. Agora escute isso daqui, por gentileza. Eu não terminei a mensagem ainda. Já
Algumas pessoas não acreditam, mas a igreja vai ser arrebatada. Algumas pessoas não acreditam, mas a igreja vai ser arrebatada. É com muita tristeza que eu digo que existem cristãos no nosso meio que não acreditam mais no arrebatamento. Mas a igreja vai ser arrebatada. O Espírito todo dia impulsiona no meu coração dizendo: maior do que a minha presença, maior do que crescer é a minha presença, maior do que ser conhecido pelos homens é a minha presença. É por isso que eu digo uma coisa para você: eu não me vergonho do ministério que eu prego. É pequeno, mas cheio de graça. É pequeno, mas cheio de presença. É pequeno, mas Deus é pequeno. O céu está aqui para dizer: só você que crê. Eu tenho ciência que nada aqui foi meu, mas tudo foi para ele. Eu tenho ciência que nada aqui foi para nós, mas tudo foi para ele. Eu tenho ciência, tudo foi para ele e tudo sempre será para ele. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui me ouvindo nessa noite de hoje. Talvez você não chegou aonde você queria chegar. Talvez você ainda não foi aonde você queria ir. Mas Deus está dizendo para você: sabe por que eu não deixei você ir ainda? Porque eu estou me reservando. Porque aonde você queria ir era um espaço de morte, era um espaço de vergonha, era um espaço de desonra. E eu não te fiz para ser desonrado. Eu não te fiz para alguém saber das verdades. Deus está dizendo para você nessa noite de hoje: eu estou aqui para te sustentar nessa noite. Hoje eu sou o seu advogado, mas fica tranquilo que logo logo ele será o nosso juiz. A trombeta vai soar. A trombeta vai soar. E quando ela soar, nós seremos arrebatados. Em um abrir e fechar de olhos. Quando a gente piscar, a igreja não está mais na terra. Sabe? O irmão que pega o microfone, grita e diz: aceita Jesus. No dia que a trombeta soar, você vai sentir falta desse irmão. No dia que a trombeta soar, você vai procurar uma igreja aberta. Sabe aqueles loucos? Sabe aqueles loucos? O rapaz da bateria que batia, ai meu ouvido, você vai procurar ele, mas ele não vai estar mais aqui. Sabe o rapaz da guitarra que tocava? Você vai procurar ele, mas ele não vai estar mais aqui. Sabe o irmão que louvava? Sabe aquele
Aleluia. Mas eu vou, como foi lindo, como foi lindo.